Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Bem, amados, eu voltei para a nossa segunda live, que é o momento da ministração da palavra propriamente dito, né? Porque da primeira live nós estamos fazendo com a interação dos irmãos, estamos fazendo a primeira live com participações, né? Louvado seja Deus. E esta segunda live é o momento em que nós temos o quadro A Voz do Divino, inclusive nem soltei a vinheta, mas é o momento da ministração da palavra de Deus. Amém? E nós estamos no livro de Romanos, e desta feita nós vamos estar ministrando o capítulo 9 de Romanos, que eu sugiro, né, que quem não leu ainda este capítulo de Romanos, passe a ler Romanos, capítulo de número 9. Amém? Romanos, capítulo de número 9. Quem não leu este capítulo, passe a ler para se enturmar, para se inteirar disso que eu vou estar dizendo, né? Deixa eu ajustar aqui alguma situação. Amém. Porque esta é a live que vai para o YouTube, né? No Facebook. Glória a Jesus. Romanos, capítulo de número 9. Sugiro que você leia depois. Não leia agora, porque senão você não vai entender o que o pastor vai estar falando. Claro, eu vou estar fazendo uma sinapse, não é? Deste conteúdo maravilhoso de Romanos 9, louvado seja Deus, para que os irmãos possam entender pelo Espírito aquilo que o próprio texto sagrado ministra para nós. Na live anterior a esta, eu coloquei assim como tema predestinado, como assim? Porque supostamente, né, o texto daria a entender isso, mas não é. Até porque você deve outra nota hermenêutica que eu quero dar aqui. Eu digo outra porque na anterior eu dei algumas notas hermenêuticas. Uma nota hermenêutica que eu quero passar aqui para os irmãos. Você não deve entender o princípio divino por uma frase, por um trecho, por um versículo. Você deve entender o texto bíblico pelo princípio da personalidade de Deus que está em jogo. Porque quando se fala da predestinação fatalista, que é a doutrina calvinista, subliminarmente está se aplicando a Deus injustiça. Porque estará responsabilizando Deus pela ida ao inferno daqueles que vão para o inferno. Porque algumas pessoas dizem, Deus tão bom, vai lançar as pessoas no inferno. Deus não vai lançar ninguém no inferno. As pessoas vão com seus próprios pés. As pessoas vão com seus próprios pés. Está destinado céu e inferno. Caminho largo e estreito. Vida e morte. Já está determinado por Deus. Então Deus não... E o inferno é punição eterna de Deus para o pecador que o rejeita, para o pecador que não cede à sua vontade, para o pecador que não se santifica, para o pecador que não se arrepende, para o pecador que não muda de vida, para o pecador que não nasce de novo. O inferno é punição de Deus para Satanás, seus anjos e para todos aqueles que se esquecem de Deus. Não é? Então Deus não iria escolher umas pessoas para este lugar, não. As pessoas vão por livre e espontânea decisão.
escolha delas. Principalmente as pessoas que são evangelizadas, principalmente as pessoas que conhecem a palavra. Os que não conhecem a palavra são julgados, a gente já viu em Romanos mesmo, pelo princípio da moral de Deus que já está em seus corações. Né? E o texto que a gente leu lá em Romanos 8 daria margem para isso, né? Supostamente, mas não é. Quando fala de predestinação, quando fala de ter sido chamado e ter sido justificado, e eu expliquei isso aí tudinho. Coincidência ou não, eu estava procurando algumas coisas para assistir, e eu assisti uma mensagem de Jim Swaggart no YouTube, ó, falando exatamente sobre esse assunto. E ele com muita contundência falando da doutrina calvinista, que não é bíblica, é uma das heresias que é ensinada no meio do povo de Deus, e que infelizmente muitos defendem com unhas e dentes, mas está errado. Porque, volto a dizer, ela macula o princípio da moral divina, em que Deus não faz acepção de pessoas e responsabiliza a Deus pela ida ao inferno de alguns. Literalmente falando, seria intrigante o capítulo 9 se nós não distinguíssemos o relato de Paulo no capítulo 9 concernente à história de Israel. O que você lê no capítulo 9 de Romanos é algo pertinente ao povo de Israel e não é referente à salvação, é referente à historicidade de Israel. A gente precisa entender que há fases em que foi necessário haver uma operação direta e diferenciada de Deus para aquele momento. E outra coisa, o que está condicionado a um momento histórico temporal, do plano salvífico, que é atemporal, e que é cosmológico, que é abrangente, que é para toda criatura, como o amor de Deus. O que Paulo narra no capítulo 9 de Romanos é algo pertinente à historicidade de Israel, ao papel messiânico de Israel, a fatos voltados para Israel, como, por exemplo, a Escritura dizer que Deus levantou Faraó para mostrar nele o seu poder e para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra, o nome de Deus, porque ele endurece o coração de Faraó, não é? Para perseguir o povo de Israel. Como, por exemplo, o fato de Deus ter amado Jacó e ter aborrecido Esaú. Ora, Deus não amou Jacó e aborreceu Esaú por mero capricho. Apesar de o texto nos dizer que, não tendo eles ainda nascido, versículo 11, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aí você passa a observar que quando essas crianças até então nascem, elas começam a tomar um rumo de valores e de princípios que necessariamente atrai a atenção de Deus. Atrai a atenção de Deus. Quem foi que, por exemplo, guardou mais ódio, mais rancor e não mudou? Foi Jacó ou Esaú? Foi Esaú. Quem trocou um prato de lentilha por o direito da primogenitura? Foi Esaú. Entende? Entende que o que norteia
não é? A atenção de Deus para o ser humano são seus princípios? São seus valores? É a sua resposta em coadunação, em concordância ou de forma positiva aos princípios divinos, à moral divina? É isto, meu amado ouvinte, irmão, que está em jogo aqui. Não só com relação à história de Israel, isso é abrangente com relação, por exemplo, à vida que você escolhe viver. Se você escolhe viver uma vida de pecado, você está distante e se distanciando de Deus e corre o risco de partir para a eternidade sem Deus. Quando a palavra diz, aí aplicando essa questão do endurecimento do coração ao plano salvífico, ao cosmológico, humano, a dureza do coração se dá não por Deus, mas pela escolha da pessoa, e aí Deus não força uma entrada no coração. Ao contrário, estou à porta e bato. Se ouvir minha voz e abrir, eu entro, diz o Senhor em Apocalipse. Mas se a pessoa endurece o coração, ela cria uma resistência. Pode ser que Deus se utilize dessa resistência da pessoa para um proveito dele e de Deus. E não para condenar esta pessoa. A condenação está pela rejeição da pessoa. A condenação está pela rejeição da pessoa. É importante separar, fazer essa decantação aqui em Romanos, para poder entender isto. Quando, por exemplo, a gente lê, porque parece um preterismo de Deus, né? Uma preferência divina no capítulo 9, supostamente alimentando o absurdo da teologia da predestinação, que eu volto a dizer, é mexer na moral de Deus, na personalidade do divino, que não faz acepção de pessoas. E que a palavra diz, amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem contar que estaria fazendo isso, limitando a obra vicária de Jesus, que morreu por todos. Jesus morreu por todos. Mas, pastor, quando Jesus institui a ceia, lá nos evangelhos sinópticos, ele pega o cálice e diz, é o meu sangue derramado por muitos. Por que por muitos? Eu já expliquei na abordagem anterior. Porque nem todos creem. Nem todos creem. Jesus foi categórico quando disse, lá no evangelho de João, que a luz e as trevas vieram ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é importante separar isso. Entender que a teologia da predestinação é uma heresia e que deve ser combatida. Alguns irmãos, inclusive, que supostamente não creem na teologia da predestinação, acabam falando dela camufladamente. Por exemplo, quando dizem que o seu filho é filho da promessa. Acreditam que Deus prometeu que vai salvar o filho. Deus não promete salvar o filho de ninguém. Deus promete abrir a madre. Deus promete fazer alguma coisa na vida do filho, da gente. Mas filho de crente não está salvo se não se converter. Se meu filho não se converte, não se salvará. Se minha filha não se converte, não se salvará. Ah, pastor, mas filho da promessa, que promessa? De ir para o céu? A promessa de ir para o céu é só para quem está em Cristo. A predestinação está em Cristo. Quem está em Cristo está predestinado à salvação. Se sai de Cristo... Outra coisa, uma pessoa disse a mim essa semana, eu não acredito que a pessoa perde a salvação. Perde.
Perde. Eu queria reproduzir uma fala que eu ouvi, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fiz essa abordagem do capítulo 8 há 2 dias atrás, e antes desta abordagem, um dia antes, 2 dias antes, aliás, desta abordagem, eu ouvi Jim Swaggart pregando. É pregador antigo, Jim Swaggart, né? Nem se está vivo ainda. E ele falava sobre esse tema. Eu fiquei feliz. E ele fez uma colocação que eu queria tentar agora reproduzir para vocês, porque eu até fiquei de anotar e não fiz isso, rapaz, devido à ocupação. Eu estava ouvindo e ocupado, né? Mas glorificando a Deus pelo que estava ouvindo. Eu achei muito interessante que ele até fala algo que eu comentei aqui na abordagem, que eu fiz antes de ouvi-lo, com relação à pecaminosidade da gente. Não é? Que nós não devemos estar pecando. E a gente vê isso em Romanos, capítulo 8, capítulo 6. A gente viu isso tudinho, eu já abordei sobre isso aqui. Não devemos estar pecando. Mas não é por pecarmos, não é, que está tudo perdido. Não. E vice-versa. Aí Paulo diz, pequemos para que a graça abunde? Não. Não devo pecar para que a graça superabunde, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Paulo diz. Aí, por isso, eu devo pecar para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como pecaremos se já estamos mortos para o pecado? Romanos capítulo 5, versos 20 e 21. Precisamos entender, como eu já disse na ministração anterior, que o pecado fede, que o pecado é nojento, que o pecado abomina a Deus, que o pecado é letal, o salário do pecado é a morte. Mas precisamos entender que em nós está a natureza pecaminosa, mas nem por isso está tudo perdido, porque em João, capítulo 1, verso 9, 1 de João 1:9, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é porque pecamos que estamos destinados agora ao inferno, uma vez que somos salvos. E não é por causa disso que podemos, por estarmos salvos, pintar e bordar. Pintar os 7, 8, 9, fazer tricô, crochê, né? Viver levianamente, mundanamente, porque, não, estamos salvos. Como alguém disse a mim, uma vez salvo, salvo para sempre. Está enganado, está enganada. Não, eu me salvei, eu posso agora pintar e bordar. Não. Aí eu li na Bíblia Genebra esse absurdo, que Deus escolheu umas pessoas para o céu, outras para o inferno, e está escrito assim. Logo, o arrependimento deve ser pregado a todos. Sim, a ideia é pregada a todos. Aí alguém que não foi escolhido para ir para o céu se arrepende. Aí procura viver uma vida de santidade, se afasta do mundo, procura agradar a Deus, faz das tripas coração para agradar a Deus, e só Deus sabe o preço que a gente paga por procurar agradá-lo. Aí no final de tudo, Deus diz, aqui não, meu velho, você não vai entrar não. Eu não escolhi você. Isso é uma palhaçada, né? Eu mesmo diria ao divino, se fosse o meu caso. Aí é uma palhaçada, né, pai? Eu perdi um tempo medonho sendo crente, me esforçando, procurando lhe agradar, e não tendo direito ao céu. Aí esse outro pecador aqui, aí eu vou ter que dar uma de publicano, né? Do fariseu, não do fariseu. E esse pecador aqui, só porque foi escolhido para o Senhor, mas ele pintou e bordou o 7, 8, 9, e vai para o céu. Aí é bronca, né? Tá entendendo agora, irmão? Que Deus não entra, essa não é a vibe de Deus. Aí alguém diz assim, preste atenção, porque o capítulo 9 pode ser usado
pelos hereges para dizer, não, mas está escrito. Ora, isso aqui, volto a dizer, é pertinente ao momento histórico de Israel. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso não é argumento para a doutrina da predestinação. Outra coisa que pode usar aqui é: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí alguém quer usar isso aqui para argumentar a teologia da predestinação. Não tem fundamento isso. Isso aqui é pertinente ao momento histórico de Israel. Pronto, deixa eu parar por aqui, explicando isso. Isso aqui não tem nada a ver com a teologia da predestinação. De Deus criar uns para honra e outros para desonra, no sentido de destinar uns para o céu e outros para o inferno. Isso aqui não tem nada a ver. Volto a dizer, o capítulo 9, narrado por Paulo aos Romanos, parte dele é referente ao momento histórico de Israel, a trajetória dos descendentes de Abraão, e a gente vê muito conflito, inclusive, da parte deles. E Deus se utiliza daqueles que lhe dão lugar. Jacó, antes, o nome Jacó significa o quê? Usurpador, né? Mas Jacó, ele tem uma mudança de chave, que é uma expressão muito usada hoje na sua vida, quando ele se encontra com Deus no Val de Jaboque. Inclusive o nome dele passa agora a ser chamado Israel. Não é do nada que Deus escolhe Jacó para de Jacó gerar o que a gente conhece como Israel, que é o conjunto das 12 tribos, que são os descendentes de Jacó. Vê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entende agora o que é vaso para honra e vaso para desonra? O vaso de desonra é o vaso que quer desonrar. O vaso para honra é o vaso que quer honrar. Que tipo de vaso és tu? Eu pergunto agora, o que quer honrar a Deus ou o que quer desonrar a Deus? Ah, pastor, não está no meu controle. Está sim, porque você é um ser que tem vontade própria. Você é um ser que tem poder de decisão, poder de escolha, você tem livre-arbítrio. Volto a dizer, você não é nenhum fantoche, você não é nenhuma marionete. E mesmo que você tenha alguma prótese na perna, no braço, na boca, sei lá onde for, você não é ciborgue, você não é robô, você é ser humano, você é gente. Aleluia. Você não é um boneco, você é um ser humano. Você é um ser racional. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos distinguir, fazer uma exegese, uma hermenêutica correta de Romanos 9, para não cair da heresia de que Deus faça acepção de pessoas. Inclusive, Paulo termina, o capítulo 9 de Romanos, falando dos gentios. E quem são os gentios? Os gentios são os ficados para trás. Ser gentil, biblicamente falando, gentil com O, é não ser descendente de Abraão, é não ter sangue hebreu correndo na veia. Ser gentil, quando Jesus trata com os discípulos lá em Mateus capítulo 6, ele diz que ser gentil é não conhecer Deus. Porque este povo, ou essa classe de povo chamada gentil, surge quando Deus chama Abraão. Até então é tudo um povo só. Até então é tudo um povo só, é tudo povo.
né? Só que é bando de idólatra adorando sol, lua, Urnamu, deusa Nanar, deusa Ningal, adorando tudo que é ídolo. O homem cego espiritualmente, perdido. Até o capítulo 11 de Gênesis. Perdido. Capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abraão. E diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aqui, ó, quem está me assistindo no Facebook e no Instagram. É tudo povo. Deixa eu fazer, porque a live que vai para o YouTube é a do Face. Deixa eu mostrar aqui no Instagram. É tudo povo. Aí Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus chama Abraão. E a partir de Abraão, Deus vai criar agora um novo povo, que a gente conhece como povo hebreu. Aí depois a gente conhece como povo de Israel por causa do que eu narrei aqui, mencionei aqui do encontro de Jacó com o Senhor no Vale de Jaboque. O nome de Jacó é mudado para Israel. Certo? E daí de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Agora, quando lá no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e separa Abraão, que o que fica é chamado gentio. O pai de Abraão, a mãe de Abraão, os familiares de Abraão, é tudo gentio, fica para trás. E a partir de Abraão, Deus se revela a Abraão, Deus se revela, e aí surge um novo povo. E aí vem a promessa de que através de Abraão, não é? Louvado seja Deus. E Paulo narra isso lá desde o capítulo, meu Deus do céu, 2, né? Deste livro, que a gente vem falando disso. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, ó, Romanos 2, versículo 6 em diante. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são israelitas, que são de Israel, são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Aí tem esse detalhe aqui que eu não estou tratando no capítulo. Mas em Isaac será chamada a sua descendência. Pronto. A partir de Abraão surge uma nova classe de povo, e surge outra classe de povo, que é o povo de Deus, e o povo agora, vamos dizer, não de Deus, né, mas ficado para trás, sem revelação, sem entendimento, pagão, adorador de imagem, de ídolos, povo cego espiritualmente. Aí volta agora Paulo dizendo que esses gentios são amados por Deus. Coisa que já é mostrada na Bíblia e só não vê quem não quer. Porque quando Deus levanta Abraão para formar um povo missionário, para através deste povo missionário, que é o povo de Israel, alcançar os outros povos. Aleluia! Porque Deus amou o mundo. Os gentios são imagem e semelhança de Deus. Quem são os gentios? Eu sou gentio, geneticamente, historicamente. Você que não tem mãe judia, se a sua mãe não é judia, você é gentio. Sabia disso? E você é imagem e semelhança de Deus. E você é obra-prima das mãos de Deus. E você é coroa da criação. E você é amado por Deus. E Jesus morreu por você. Aleluia! Aleluia! E o que nos justifica é esta fé. O que nos justifica é esta fé. Que eu expliquei dela em capítulos anteriores. Expliquei, digo assim, né? Falei o que Paulo menciona nos capítulos anteriores. Você que perdeu as abordagens de Romanos que eu tenho feito, para entender o que eu estou falando, é preciso voltar e escutar uma por uma. Amém? Louvado seja Deus. Meu tempo está chegando aqui agora. Vamos parar para o momento de oração. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Porque se eu me empolgar, eu falo e a gente fica sem um momento de oração, né?
Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.